Boa noite, eu sou o Maico, para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora, eu ajudo os corretores de imóveis a fazer a venda de uma forma segura e a garantir o recebimento da comissão. E hoje a gente vai falar aqui sobre um obstáculo que o corretor enfrenta na hora de fazer a venda do imóvel e ele consiga fazer isso de forma segura e garantir a comissão. E o que é esse obstáculo então? O que a gente vai falar hoje? É sobre o momento certo do corretor de analisar a parte da documentação e também o momento certo de ele retirar cada um dos documentos que são necessários nessa jornada de compra e venda de um imóvel, tá? É como eu sempre falo aqui, tá? Até sou repetitivo nisso, mas é porque realmente isso é importante e é isso aqui que vai fazer com que o corretor consiga atingir esse objetivo no final de qualquer negociação. Se ele não tiver documento, ele não consegue nem fazer a venda segura e muito menos receber a comissão no final do negócio, tá? Então, assim, é uma série de documentos que o corretor tem que ter, muitas vezes não basta ter um e não ter o outro documento, tá? Então, é uma série de documentos que o corretor precisa conhecer, precisa saber quais são. E mais do que isso, ele precisa também saber o momento certo de tirar cada um desses documentos e saber o momento exato de analisar cada um deles, né? Não basta só que tu tire esses documentos e não saiba a hora exata de analisar cada um deles, tá? Então, o que o corretor precisa saber? Primeiro, se organizar para que ele consiga de fato saber quais são os documentos, o que ele precisa analisar, quando que ele precisa pegar cada um dos documentos, analisar isso da forma correta para ele poder fazer a análise dos riscos e passar para o cliente dele, né? E o que isso acontece? Quando o corretor não tem muita clareza daquilo que ele está fazendo, ele não tem muita segurança, ele acaba não sabendo qual é o próximo passo, o que ele precisa fazer a partir dali. Então ele não consegue muitas vezes enxergar em qual o momento da negociação que ele se encontra naquela hora e ele não consegue saber qual é o próximo passo, o que ele precisa fazer. Então o que esse corretor muitas vezes faz, né? Ele começa a atropelar esse processo de venda, essa parte da documentação, ele começa a atropelar. Muitas vezes um documento que ele precisaria tirar só lá no final do negócio, ele já começa a tirar e analisar agora no início, ou às vezes um documento que ele precisa, que é importantíssimo que ele analise logo no início da negociação, ele deixa para analisar só lá no final, ele deixa para tirar lá no final, ou seja, ele não tem a clareza, ele não consegue enxergar aonde ele quer chegar e ele não sabe exatamente qual o momento certo de fazer cada um deles. Isso acaba tomando muito tempo também do corretor, né? Porque às vezes ele acaba se atropelando ali nas etapas, pega um documento que nem precisava, às vezes perde um tempão para conseguir, ou perde muito tempo para analisar um documento que ele nem ia precisar para agora, ou talvez para aquela negociação nem fosse necessário. Tá? Então o corretor muitas vezes não consegue de fato receber a comissão e nem fazer a venda segura exatamente por conta disso, né? Por ele não saber qual é o próximo passo, aonde que ele se encontra exatamente nesse momento da negociação e o que eu preciso fazer agora, qual é o meu próximo passo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso analisar, qual é o documento que eu preciso pegar. Então essa falta de clareza muitas vezes traz essa insegurança para o corretor, né? De não saber exatamente o que ele precisa fazer naquele momento. E a gente vai ver que isso atrapalha e muito, e é um obstáculo que muitos corretores enfrentam, né? Porque eles não conseguem ter essa clareza de toda a negociação e qual o próximo passo que eles precisam dar, né? Então muitas vezes o corretor ele acaba trabalhando em um imóvel, por exemplo, sem analisar a matrícula do imóvel. Aí chega lá na frente, o que vai acontecer? Ele fez toda a venda, ele divulgou, fez tudo o que tinha que fazer, chega lá na frente ele não vai receber a comissão dele, tá? E muitas vezes por ele não ter analisado simplesmente a matrícula do imóvel, tá? Ou aquela venda não poderia ser feita porque lá na matrícula tinha alguma restrição e o corretor passou um tempão, teve um desgaste, a gente até vai entrar um pouquinho mais nesse assunto mais para frente aqui na live, mas só para vocês saberem que isso acontece, tá? Do corretor muitas vezes investir naquela negociação, investir naquela divulgação do imóvel, chegar lá na frente e não ter sucesso porque ele não analisou um documento que era simples lá no início da negociação, tá? Então é um obstáculo que os corretores precisam superar para conseguir fazer a venda segura e garantir o recebimento da comissão. Isso inclusive depois que o corretor consegue ter essa clareza de tudo que ele precisa fazer, qual é o passo a passo, ele consegue identificar, bom, nesse momento aqui eu estou nessa fase da negociação. Então, se eu estou nessa fase, eu preciso agora fazer isso, enfim, ele consegue ter essa clareza do que ele precisa saber, de qual é o próximo passo
que eu preciso dar, né? E quando ele tem essa clareza, automaticamente ele economiza muito tempo, né? Porque ele não vai fazer coisas desnecessárias e fora de hora, né? Fora de hora, o que eu digo é, naquele momento ele não precisaria fazer, então muitas vezes ele perde tempo com isso, porque ele não tem certeza, então na dúvida ele acaba fazendo, tá? Então por que a gente considera essa falta de clareza, por que a gente considera, quando o corretor não sabe analisar a documentação, isso como um obstáculo, né? Porque acontece exatamente aquilo que eu acabei de falar. O corretor começa a fazer as coisas tudo fora de ordem, começa a fazer, enfim, vira uma bagunça total, né? Nem ele mais sabe quais os documentos que ele tirou, que ele não tirou, que ele ainda vai tirar, que ele já analisou, enfim, vira uma bagunça total. E isso justamente por não saber o momento certo de analisar cada um deles, né? Então, quando ele tem aquela clareza, fica muito mais fácil dele conseguir identificar em qual fase da negociação que ele está e saber qual é o próximo passo que ele vai dar nesse momento, tá? E quando o corretor ele não faz a análise de forma correta dos documentos, seja porque ele não tirou uma certidão que era necessária, seja porque ele teria que ter analisado naquele momento e não analisou, deixou mais para frente. Então, o que isso pode acarretar para o corretor de consequência? Primeiro, uma perda de tempo enorme, tá? E aqui quando eu falo perda de tempo é pelo seguinte, aquele caso que eu estava falando do corretor que pega um imóvel sem nem antes olhar a matrícula, né? O que acontece? O cliente chega até o corretor e diz o seguinte, olha, eu tenho aqui um imóvel que eu estou querendo vender e passa as características do imóvel, o corretor vai conversar com ele também, vai fazer todas as perguntas que são necessárias para ele, enfim, vai avançar naquele assunto, né? Daquele primeiro contato que o corretor vai ter com o cliente. E o que acontece? Muitas vezes o corretor sequer pede a matrícula atualizada do imóvel para verificar se aquele imóvel tem alguma restrição judicial, para ver se está mesmo em nome da pessoa que está te procurando para vender, porque isso acontece e não são raras às vezes, a pessoa te procura para vender o imóvel, mas quando tu vai ver na matrícula ela não é a proprietária legal do bem, então isso acontece com frequência, enfim, uma série de coisas que podem acontecer aí nesse meio do caminho e que o corretor, se não olhar uma matrícula, por exemplo, que é o caso que eu dei antes, pode acontecer que lá na frente essa venda não venha a acontecer. Então vamos supor que tu pega esse imóvel para vender, tá? O cliente te procurou, tu pegou o imóvel para vender, tu diz, não, deixa comigo que eu vou fazer a venda desse imóvel. Mas tu não analisou a matrícula, tu não pediu para ele, ou nem por conta própria, tu também não pediu uma matrícula atualizada. E tu começou a divulgar esse imóvel, tu colocou no teu site, tu começou a anunciar aí no teu Instagram, muitas vezes faz tráfego pago também, então tu paga para anunciar esse imóvel na internet, tu vai lá e coloca uma placa, tu vai lá e leva várias pessoas, a pessoa te liga, ó, eu estou interessado nesse imóvel, eu quero ir lá visitar. Tu leva a pessoa para visitar, leva às vezes final de semana, leva fora do horário comercial, aí chega lá na frente, eles assinam um contrato, né? Então beleza, vamos assinar o contrato, gostei do imóvel, e depois da assinatura desse contrato aqui o corretor vai atrás da parte da documentação, aí o corretor pega aquela matrícula para analisar só depois de ter assinado o contrato, coisa que ele deveria ter feito antes, lá antes mesmo de começar a anunciar o imóvel, e a grande maioria dos corretores não faz, e é um erro que não dá para cometer nesse tipo de negociação, porque tu pode ter, a gente vai falar aqui mais adiante, pode ter um prejuízo enorme com isso. Então vai chegar lá, a pessoa vai olhar a matrícula e vai dizer, bom, ô corretor, mas espera aí, tu tá me oferecendo aqui um imóvel que está com uma restrição judicial, ou um imóvel aqui que está em nome de uma pessoa falecida, que tem que ser feito um inventário para esse imóvel, ou sei lá, ele tem um mandado de penhora aqui, não, eu não quero ficar com esse imóvel aqui, tu não me avisou que tinha todas essas pendências nele, então eu não quero mais isso. Então, ó, a perda de tempo que o corretor teve aí. Eu sei que é normal e é comum o corretor ficar meses com aquele imóvel dentro do portfólio dele, né, de imóveis que ele oferece a terceiros, enfim, ele fica ali vários meses oferecendo aquele imóvel. Vamos supor nesse caso que eu acabei de te dar, se tu tivesse ficado com ele 6 meses anunciando, então são 6 meses de perda de tempo, né? São 6 meses de gastos de investimento, porque tu perde muito tempo também para anunciar esses imóveis, mesmo que tu não pague para divulgar eles na internet, tu tem uma certa perda de tempo, porque tu precisa tirar um tempo para anunciar aquele imóvel, enfim, para fazer o que tem que ser feito, porque muitas vezes tu anuncia em várias plataformas e isso demanda muito tempo, né? Então tudo isso é prejuízo para o corretor, né? Porque tempo é dinheiro. Então a partir do momento que tu investe muito tempo para fazer algo
que não é necessário, que tu nem precisaria, ou seja, se tu tivesse analisado, quando esse cliente te procurou como corretor, tu tivesse pego uma matrícula atualizada desse imóvel lá no início, o que tu ia ter verificado? Que ele realmente possui ali uma restrição judicial, então tu ia falar, opa, peraí, mas esse imóvel aqui tem uma restrição judicial, então não vou começar a anunciar ele, porque lá na frente essa venda não vai acontecer por conta dessa restrição aqui. Então o que tu vai fazer como corretor? Tu vai procurar o teu cliente e vai dizer, olha, infelizmente eu não posso começar a anunciar esse teu imóvel agora por conta disso aqui, tem essa restrição judicial, então eu preciso que primeiro tu resolva isso para que depois a gente possa dar prosseguimento na negociação e eu possa vender esse imóvel. Então tu percebe que o corretor perderia muito tempo se ele tivesse feito isso, ele teria anunciado aquele imóvel, sei lá, por 6 meses para chegar lá na frente ele saber que aquela venda não ia acontecer por conta de uma restrição que já estava na matrícula. Só que pelo corretor não ter tirado a matrícula do imóvel lá no início, quando ele foi contratado, para verificar as informações do imóvel, do proprietário, se estava tudo certo, se não estava, ele acabou perdendo 6 meses da vida dele, da vida profissional dele, investindo tempo, dinheiro numa venda que desde o início já se sabia que não ia acontecer. Então esse é o tipo de erro que o corretor não pode cometer de jeito nenhum, tá? Então essa é uma das consequências que isso traz para o corretor, não saber o momento certo de analisar cada um dos documentos dentro dessa jornada de compra do imóvel. Segundo, as chances dele ser penalizado, do corretor ser penalizado por uma venda mal feita, aumentam e muito. Por quê? Vamos supor nesse mesmo caso que eu acabei de te dar, né? Vamos supor que já tivesse ali no imóvel essa restrição judicial, só que o corretor não analisou a matrícula no início, chegou lá na frente, as partes assinaram um compromisso de compra e venda, até aí tudo bem, só que depois disso é que o corretor foi analisar a matrícula do imóvel, então chegou lá, o corretor viu, opa, peraí, mas tem alguma coisa de errado, ou às vezes até o comprador vai fazer a análise desse documento e ele verifica, opa, mas peraí, na matrícula desse imóvel aqui consta uma restrição, ô corretor, vem cá, tu não me avisou que tinha essa restrição judicial aqui, agora já assinei um contrato, um compromisso de compra e venda e esse imóvel tem uma dívida aqui de IPTU, ou esse imóvel tem aqui uma restrição judicial e tu não me falou nada disso. Então o que pode acontecer aí? Esse comprador pode acabar desistindo do negócio e ainda ingressar com uma ação judicial para cobrar algum dano que ele tenha sofrido por conta dessa negociação que não aconteceu, por culpa do corretor, já que ele deixou de verificar uma informação que era obrigatória e que era essencial. Então isso pode acontecer e o cliente vai ser responsabilizado, o corretor vai ser responsabilizado por isso, tá? Ou vamos supor, num caso pior, tá? Numa pior hipótese, vamos supor que o imóvel, sei lá, tem uma dívida de condomínio. Às vezes é um apartamento, esse imóvel então tem uma dívida de condomínio enorme. Aí chegou lá na frente, tu formulou o contrato, foi tudo feito da forma correta, as partes assinaram, tudo bem, tu recebeu tua comissão. Aí essa pessoa vai morar no imóvel, ela chega lá no apartamento, o síndico bate na porta e diz, ó, tu comprou esse imóvel, né? Tu sabe que ele tem essa dívida aqui, ó, chega lá, sei lá, uma dívida de 10 mil reais de condomínio. E essa pessoa vai dizer, não, eu não sabia disso. Um documento que o corretor deveria ter analisado e também não fez no momento certo. E o que vai acontecer? A pessoa pode, inclusive, querer desistir, mesmo depois de já estar morando no imóvel, desistir dessa venda, se sentir lesado pelo corretor, já que ele não foi avisado de uma informação que era de obrigação do corretor ter. Então ele pode entrar com uma ação judicial e cobrar os danos que ele teve, né? Dano moral, dano material, dependendo da situação. E o corretor vai ter que acabar o corretor vai acabar sendo penalizado por isso e vai ter que acabar desembolsando um bom valor. E o terceiro, perda de dinheiro, né? E quando eu falo na perda de dinheiro é com relação a não receber a comissão, tá? Então se tu faz esse tipo de negociação, tu não verifica algum documento que era necessário e no final a pessoa desiste por conta de, ó, eu tô desistindo desse negócio porque o corretor não analisou esse documento que ele deveria ter analisado. Então eu vou desistir dessa negociação. Então é todo o teu tempo jogado fora. Que a gente sabe que, até já falei aqui em outros vídeos, na live também, quando que gera o direito do corretor de imóveis receber a comissão daquele negócio? É quando ele atinge o resultado útil. E o resultado útil é considerado atingido quando as partes assinam um contrato de compromisso de compra e venda, certo? Até aí tudo bem, assinaram o compromisso de compra e venda, a comissão é devida para o corretor de imóveis. Mas em que caso que isso não se aplica? Caso, mesmo depois da assinatura do contrato, uma das partes venha a desistir
pela má prestação do serviço por parte do corretor, que seria esse caso. Não analisei um documento que era necessário, não analisei uma certidão negativa que era necessária. Enfim, fui descobrir isso depois que eu já tinha assinado o contrato. Então essa parte pode desistir e pode inclusive ingressar com ação contra o corretor, como eu falei, e por conta disso tu também vai acabar perdendo aquela comissão que tu já tinha recebido, tá? Quarto, o corretor vai economizar muito tempo não retirando certidões e documentos desnecessários. É como eu falei lá no início. Quando o corretor não sabe o que ele precisa fazer, que ele não sabe o próximo passo que ele precisa dar, ele acaba tirando várias certidões, vários documentos que ele às vezes nem ia precisar naquele negócio, que nem seriam necessários, e ele acaba tirando por conta de não saber o que ele precisa, qual é o próximo passo que ele precisa dar. Tá? Então é importante que o corretor se atente a isso, e essas são as quatro consequências que podem vir a ser ocasionadas pelo corretor pro corretor, caso ele não faça análise da documentação na hora correta ou que ele deixe algum documento para trás que ele esqueça de analisar. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, uma perda de tempo enorme. Segundo, as chances do corretor ser penalizado por uma venda mal sucedida aumentam e muito. Terceiro, perda de dinheiro, porque o corretor vai acabar não conseguindo receber a comissão. E quarto, o corretor vai economizar muito tempo não retirando as certidões e os documentos que são desnecessários, tá? Então tá, Maico, beleza, já entendi que eu tenho que saber agora qual é o momento certo de analisar um documento, quais são os documentos que eu preciso, já entendi. Mas como é que eu faço exatamente para saber o momento certo de cada documento que eu preciso analisar? Já entendi que eu preciso disso. Como é que eu faço então para saber o momento certo de analisar cada um dos documentos? Tu tem duas formas de fazer isso, tá? Primeiro, ou tu vai fazer um curso que te ensine esse passo a passo, que te dê, que te mostre o caminho, o que tu precisa saber, ou seja, é uma pessoa que pegue na tua mão e te mostre o caminho. Ó, é por aqui que tu tem que ir, é essa certidão que tu tem que analisar, é isso que tu tem que fazer. Enfim, uma das formas que tu pode aprender assim, fazendo o curso. A segunda é o quê? É que tu vai pelo caminho de aprender sozinho, tá? E quando tu opta pelo caminho de aprender sozinho, como é que tu tens que fazer? É estudando, tá? Investindo nos teus estudos com relação a isso, para que tu consiga aprender tudo que tu precisa fazer e quando que tu precisa fazer. Aprendendo no teu dia a dia, isso também vai te ajudar, né? A experiência ela vai te trazendo uma bagagem onde tu vai sabendo, cada negociação que tu faz, tu vai aumentando o teu nível de conhecimento, né? Tu vai aprender também quando tu opta em fazer sozinho o teu caminho, errando, porque muitas vezes tu vai cometer algum erro na tua jornada, e isso também é comum, tá? E também ir anotando tudo que tu faz. Então, conforme tu vai fazendo as tuas negociações no teu dia a dia, é essencial que tu vá anotando tudo que tu faz, que tu vá aprendendo, que tu vá errando. Se tu errar, beleza, errou, mas anota para não acontecer de novo, estudando, tá? E assim, não importa qual dessas duas tu escolha, tá? Seja pelo caminho de fazer um curso, alguém que pega na tua mão e diz, ó, o caminho é esse, faz isso, tu tá nessa fase da negociação, faz isso, aquilo, tira esse documento agora. Enfim, tens essa opção, ou de aprender sozinho, estudando, investindo em conhecimento, tá? Então não importa qual das duas que tu escolha, qual desses caminhos que tu escolha, a questão é que para aprender é preciso tu investir em conhecimento. A questão então é a seguinte, independente do caminho que tu escolha, entre aprender sozinho ou fazer um curso que te ensine o passo a passo, a questão é que tu vai ter que investir em conhecimento. E tem uma frase muito boa, que é do Benjamin Franklin, que diz o seguinte: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Tá? E para o corretor isso não é diferente, né? Vai ser com conhecimento, com prática, com estudo, que vai conseguir fazer tu chegar nesse estado de excelência até a ponto de tu tá fazendo as coisas de forma automática, né? Então é importante que tu saiba cada um dos documentos que tu precisa analisar, qual é o momento certo de tu analisar cada um deles, tá? Mas tu só vai conseguir fazer isso, independente da forma que tu escolha, de aprender sozinho ou de aprender com alguém que te ofereça um curso desse, para que tu consiga de fato investir em conhecimento e que tu consiga atingir esse objetivo de saber todos os documentos, quais são, qual é o momento certo de retirar cada um deles e que tu consiga também fazer análise no momento certo de cada um deles, tá? Porque eu conheço alguns corretores aí que sabem qual é a documentação que precisa, só que eles não sabem o momento certo de retirar aquela certidão. Enfim, tem documento, por exemplo, que tu tem que tirar 2 vezes, mesmo antes
de tu vender o imóvel, que é o caso da matrícula. A matrícula tu tem que tirar logo no início, então logo ali no início da negociação, nos teus primeiros contatos com o teu cliente, tu já tem que tirar uma matrícula atualizada do imóvel, porque ali tu vai conseguir verificar se tu vai poder fazer aquilo que eu te falei ali no início, tu vai poder anunciar, se essa venda já está fadada ao fracasso desde o início, porque às vezes tem alguma coisa ali que ele precisa fazer ali dentro e ele não fez, ele não analisou alguma informação, então tu já tem que tirar a matrícula logo no início. E vamos supor que tu fica com esse imóvel no teu portfólio aí por 6 meses oferecendo ele. E daqui 6 meses tu acha um comprador. Então tu analisou a matrícula lá no início e tu pensa, tá ok, eu analisei a matrícula no início quando o cliente me contratou. Então tá tudo certo, não precisa analisar de novo não. Tu tem que analisar de novo. Por quê? O que pode acontecer? Nesses 6 meses aí pode ter acontecido muita coisa, pode ter vindo uma restrição judicial no imóvel, pode ter vindo algum mandado de penhora, alguma coisa do tipo que pode fazer com que essa venda seja fracassada, né? Que ela seja mal feita. Então tu tem que tirar de novo. Por exemplo, tem que tirar 2 vezes a matrícula do imóvel. Maico, mas é chato, né? Tirar a matrícula 2 vezes. Pois é, mas tu tem que fazer. Se tu quer fazer as coisas da forma correta, tu tem que fazer assim, tá? Então vamos lá, algumas perguntas que surgem quando eu falo do estudo aí por parte do corretor, algumas perguntas deles que surgem e eu vou responder algumas delas, tá? Mas, Maico, nesse caso que tu falou de ter que pegar a matrícula antes mesmo de começar a anunciar o imóvel, se eu pedir isso para o cliente, ele vai na imobiliária mais próxima que não pede e fecha com eles. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que sim, tá? Só que tu tem que saber também escolher os teus clientes, porque muitas vezes, se tu pegar um imóvel para vender e tu não analisar a matrícula dele, quem tem mais a perder é tu como corretor de imóveis, exatamente por aquilo que eu falei antes, tá? De tu ter aqui analisado ou feito o anúncio de um imóvel, que tu tenha já anunciado ele por meses e meses, investido em placa, investido em divulgação e que no final tu não consiga de fato receber tua comissão, porque tinha ali logo no início, de cara, tu já ia conseguir verificar de cara, então tu ia economizar muito tempo, muito dinheiro se tu tivesse analisado a matrícula no início, tá? Então é isso, pode ser que tenha algum cliente que realmente vai achar ruim, não vai, e vai de ti também, corretor de imóveis, sentir isso na hora da negociação e saber, será que é legal eu pedir para esse cliente, será que não é? E talvez, se tu não quiser pedir então para o teu cliente, se tu acha que isso vai ser chato, de pedir um valor para que ele pague essa matrícula para ti, porque tu não faz o seguinte, tira então do teu bolso e paga, porque às vezes é melhor tu pagar uma matrícula e ter certeza do que tu está vendendo, do que tu vender o imóvel assim de qualquer forma, no risco, e chegar lá na frente, esse imóvel não poder ser vendido, porque tu não analisou uma informação ali na matrícula do imóvel, tá? Então às vezes é melhor tu pagar ali um valor baixo da matrícula e saber que tu, pronto, tô com a consciência tranquila, tô fazendo a venda de um imóvel que vai acontecer no futuro, tá? Não sei quando, não sei se daqui 1 mês, 2, 3, mas essa venda vai acontecer, esse imóvel aqui tá em perfeitas condições, não tem nenhuma restrição, tá tudo certo, vou conseguir vender ele, tá? Então essa é uma situação a ser pensada, a ser analisada pelo corretor. Se tu acha que fica ruim tu pedir isso para ele, porque fica chato eu pedir para ele pagar uma matrícula, ele não quer muitas vezes trazer matrícula atualizada aqui para mim, então faz isso. Muitas vezes tu pode fazer, tirar do teu bolso, eu sei que o corretor às vezes não quer gastar ali no início e investir, mas isso é pensando em ti como corretor, tá? Tenho certeza que esse valor de uma matrícula atualizada vai te sair muito mais barato do que o teu prejuízo lá na frente. Se tu fizer a venda de um imóvel que tinha uma penhora, que tinha uma restrição judicial, o cliente vai entrar com uma ação contra ti, corretor, e muitas vezes tu tem que pagar 10, 15, 20, 30 mil reais de indenização para o teu cliente. Então esses 25 reais, 30, não sei quanto que é aí no seu estado, de matrícula atualizada, sai muito mais barato do que tu ter que arcar com esse prejuízo lá na frente, tá? Então é algo a ser pensado pelo corretor. Maico, mas eu já fiz a venda sem analisar a documentação e deu tudo certo. Pode ser que isso aconteça? Claro que pode acontecer, tá? Se aquele imóvel que tu tá vendendo não tem problema nenhum, não tem nenhuma restrição judicial, beleza, tu vai fazer essa venda, vai receber a tua comissão, enfim, vai dar tudo certo. Só que para isso, tu não vai atuar, tu não vai fazer uma venda na tua vida como corretor, tu vai fazer várias ao longo dos anos. E em uma dessas vendas, uma hora ou outra, por mais que tu sempre diga, não, eu sempre faço, não tiro, analiso documento nenhum, sempre deu certo para mim. Uma hora ou outra vai engalhar alguma coisa, tá? Vai aparecer alguma restrição, alguém vai vir com um processo contra ti por alguma falha na prestação do teu serviço. Pode ter certeza que isso vai acontecer, tá?
Então, assim, não deixe isso de lado, preste atenção na matrícula do imóvel, tá? Maico, eu não tenho tempo de tirar todas as certidões para analisar. Essa questão do tempo, eu até já fiz uma live aqui só sobre isso, só falando sobre a questão do eu não tenho tempo, que a gente usa essa desculpa para várias coisas, né? Eu não tenho tempo. Gente, olha só, hoje grande parte de toda a documentação que tu tira para verificar se aquela venda vai ser feita de forma segura, se não vai, quase todos os documentos tu faz de forma online, via online, pela internet, então tu não precisa sair de casa, não precisa perder tempo, tu vai levar poucos minutos para conseguir toda a documentação que tu precisa, tá? A grande parte, dependendo do estado onde tu mora, tu consegue, e a cidade, né, que tu reside, tu consegue às vezes 100% da documentação tudo pela internet, sem precisar sair de casa, tá? Mas pode ser que às vezes um ou outro, dependendo da região onde tu mora, ainda tenha que ir lá pedir, por exemplo, em alguns casos a matrícula ainda não é passada por via digital, digitalizada, enfim, tu tem que ir lá no registro de imóveis, fazer a solicitação e pegar o documento físico. Né? Mas isso cada vez mais está sendo eliminado, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, a grande maioria dos atendimentos que a gente faz é tudo via online, então a gente está evitando o contato físico e as coisas tendem a caminhar dessa forma, cada vez ficar mais fácil de tu conseguir toda a certidão. Então essa questão de não ter tempo, ela não cola, né? Porque assim, como eu falei também na outra live, quando a gente abordou aqui sobre a documentação, que no início tu pode até ter um pouquinho de dificuldade, porque tu não sabe qual é o documento que tu precisa exatamente para fazer aquele negócio. Mas conforme tu vai tendo experiência, tu vai fazendo o teu primeiro negócio, segundo, terceiro, quarto, tu já vai sabendo quais os documentos que tu precisa, né? Até a gente falou do checklist, eu dei a dica também de fazer o checklist. Então elabora o teu checklist e conforme tu for fazendo as vendas, tu vai anotando, nessa venda eu precisei disso, isso aqui eu não tinha precisado naquela venda que eu fiz no mês passado, então eu vou anotar isso aqui também no meu checklist. Conforme o tempo for passando, isso vai se tornando mais comum para ti, vai sendo muito mais fácil de tu tirar toda essa documentação e de tu analisar toda ela, tá? Então a questão do tempo hoje ela não cola mais. O corretor que quer fazer as coisas bem feitas, que quer fazer as coisas da forma correta, ele faz, tá? E não usa a desculpinha do tempo, tá? Porque tu pega quase tudo pela internet, 2 documentos que tu tem que pegar de forma física, o resto tu consegue quase todos eles pela internet, tá? Mas, Maico, beleza, entendi tudo isso. Eu quero aprender então, eu quero realmente aprender, quero saber qual é o momento que eu preciso tirar as certidões, quando que eu preciso analisar cada uma delas, como é que eu faço para aprender, tu já me falou, e qual que é o pior jeito, Maico? Como é a forma assim que eu não devo fazer? O pior jeito de tu aprender qual é a documentação que tu precisa e qual é o momento de tu analisar é errando. E por que eu falo isso? Antes eu falei, né, que o errar, ele te traz um aprendizado, tu aprende com isso. Só que o que acontece? Por que é muito perigoso tu aprender errando, principalmente sendo corretor de imóveis? Porque ser corretor de imóveis carrega uma responsabilidade muito grande, né? Tu lida com o sonho das pessoas. Muitas vezes aquela pessoa juntou dinheiro uma vida inteira para estar comprando um imóvel e ela está confiando esse sonho dela em ti, como corretor. Tá? Então por que o aprender errando pode ser doloroso para o corretor e pode inclusive arruinar a tua carreira? Porque isso pode te custar muito caro, né? É como eu falei antes, caso tu vacile em alguma documentação, tu deixa passar alguma coisa, tu não analisou ou tu não pegou um documento que era necessário e aquela informação passou batida, e se por conta disso lá na frente dá algum problema, essa pessoa vai entrar com uma ação contra o corretor e o corretor vai ter que desembolsar, como eu falei, muito dinheiro e muitas vezes um processo desse mancha a carreira do corretor, né? Porque as pessoas comentam uma com a outra, o fulano de tal vendeu um imóvel para mim e deu problema, eu tive que entrar com ação na justiça contra ele porque ele não olhou os documentos e tudo mais. Então, um caso desse que dê errado pode acabar com a tua carreira. Então, por isso que é importante desde o início, ontem a gente falou sobre o contrato de corretagem e eu falei da importância disso, de desde o início da negociação, tu ser transparente com o teu cliente e pegar toda a documentação do imóvel, enfim, todos os documentos daquela negociação, desde contratos até documentação do imóvel, documentação do vendedor, depois documentos do comprador, enfim, pegar tudo isso, ficar amparado, ser transparente com o teu cliente, fazer as coisas certas desde o início, tá? E a parte da documentação é a mesma coisa. Desde o início, tu tem que começar a fazer as coisas de forma correta, tá? Porque como eu falei, a responsabilidade do corretor é grande e se tu fizer uma venda, se tu deslizar às vezes uma vez, pisar na bola uma vez sequer, isso pode acabar com a tua carreira, pode te trazer um prejuízo financeiro muito grande, tá? Então assim, errando eu aprendo? Aprende,
só que pode te custar muito caro, inclusive a tua posição no mercado, tá? Então eu recomendo que tu opte pelo outro caminho, o de estudo, o de aprendizado, seja sozinho, seja fazendo um curso, que tu aprenda isso para que tu consiga aplicar no teu dia a dia e tu não aprenda da pior forma possível, que é errando. Depois que a gente erra, a gente tende a não cometer mais o mesmo erro, né? Principalmente quando isso dói no nosso bolso ou dói na nossa imagem como profissional, como é o caso que eu acabei de falar aqui. Então é importante que desde o início tu faça as coisas da forma correta para que tu não aprenda errando. É melhor tu aprender estudando, investindo em conhecimento do que errar e colocar a tua carreira em risco, né? Então assim, o jeito fácil é esse, o jeito certo, né, de se fazer é esse, de estudar, de buscar conhecimento. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas como eu falei, depois conforme tu vai fazendo as coisas, conforme tu vai fazendo isso no teu dia a dia, tu vai conseguindo saber qual é a documentação e aquela questão da clareza que eu falei lá no início, né? Isso também é importante, que tu consiga ter clareza daquilo que tu está fazendo. Então é isso, espero que isso tenha ajudado vocês, que vocês consigam pôr isso em prática aí no dia a dia, para que vocês possam começar a fazer as coisas da melhor forma possível, da forma mais correta possível, porque eu quero todo mundo aqui sendo corretor bem pago, tá? Fazendo venda de forma segura e recebendo a comissão de tudo aquilo que vende, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado e até amanhã.